aí do outro lado da telinha nessa quarta-feira de cinzas. É uma cinza quarta-feira também aqui em São Paulo, né? Porque o tempo tá bem nublado, garoando. E aí, pulou muito carnaval, como é que foi pra vocês? Boa noite também para nossa dupla maravilhosa aqui ao meu lado, o campeão Paulo Sérgio, representante do Bayern. Leverkusen. Leverkusen. Precisa americanizar. Leverkusen. Não. Kusen. Representante do Mundial do Bayern Leverkusen. Boa noite, Silvia, você de casa, boa noite. E Alexandre Silvestre, nosso repórter raiz. Representante do time campeão da Copa Imprensa. De que ano? Fake news. Desde Nossa, a pandemia tempo, não hein? temos. Foi expulso. A Copa Imprensa, Foi expulso. levei o título. Pai da Maria. Isso. Beijo, Maria. Vai fazer 11 anos, né? Putz, vai no meio, na metade da temporada. Passa rápido, né, Nossa Silvia? Senhora. E olha, o programa de hoje está no clima do Sansão de logo mais às 7h30 da noite. Agora o ano começou de verdade, então bora. Bora trabalhar. Bora trabalhar, engata aí a marcha, o José Paz, a Marina Buffon. Eles estão lá no estádio do Morumbi e vão trazer todas as informações desse jogaço. Também temos o Thiago Salazar com as informações do Corinthians, que enfrenta o Botafogo lá em Ribeirão Preto, para fugir de vez das últimas posições no Campeonato Paulista. E tem também as informações do Palmeiras, com o nosso querido Alexandre Silvestre, aqui na bancada. Então se segura na ponta, arrasta a mesinha de centro, a nave vai decolar. Tem tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Pega café com leite também. Beleza, como não poderia deixar de ser, esse jogaço de hoje aí é o tema da nossa enquete do dia. Qual vai ser o resultado do clássico Sansão no Morumbis? Vitória do São Paulo, empate ou vitória do Santos? É só você votar no site gazetesportiva.com e acompanhar o nosso programa também pelo YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, beleza? O que você acha, Silver? Jogo duro, Santos e São Paulo, nesse momento no Campeonato Paulista, para mim fazem as duas melhores campanhas, não só na questão numérica, pontuação, como de jogo jogado mesmo na prática, mas eu aposto no São Paulo, jogando no Morumbi, né? Ele aposta no São Paulo. Dois o que times, ele ia falar? dois times. Não, você acha que eu vou apostar no São Paulo porque eu sou São Paulino? Ou porque Não. eu só acredito que o São Paulo. Não, muitas vezes Não, eu acho que São Paulo tá numa fase muitas muito vezes melhor, eu né? acredito que o São Paulo vai perder. Não. Ué, já cansei de dar palpite aqui contra o meu time. É verdade, mas eu acho que nesse momento, Tá. apesar do Santos estar fazendo uma boa campanha, para mim dá São Paulo jogando em casa com o apoio da torcida. E pra você, Paulo? Bom, eu tô gostando desse Santos aí do Cali, porque é um Santos que tá surpreendendo. Mas eu acho que vai dar empate. Empate? Eu acho que vai dar empate. Eu acho que dá São Paulo também, 2-1 para o São Paulo. E o Sansão vai pegar fogo daqui a pouquinho lá no Morumbis. É para lá que nós vamos para saber como é que tá o clima, faltando um pouco mais de 1 hora para o início da partida. Boa noite, José Paz, está contigo. Boa noite, Michele Gianella, boa noite, beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. É isso, estou aqui do lado de dentro do estádio do Morumbis. Daqui a pouquinho a bola rola então para São Paulo e Santos, mais uma rodada do Campeonato Paulista. Nas imagens de Osmar Menezes mostraremos para vocês agora o campo, o gramado aqui do estádio do Morumbis. Não para de chover na cidade de São Paulo e o gramado está um tapete. Um tapete, a bola vai rolar de maneira muito linda aqui hoje, viu, Michele? Não tem nenhuma poça d'água no gramado do Morumbi, super bem tratado, grama natural, vai ser demais. A bola rola às 7h30 da noite para São Paulo e Santos. O São Paulo é o líder do grupo D do Campeonato Paulista, tem 13 pontos ganhos, mas é um grupo que está ali bastante disputado, viu, Michele? Na segunda posição a gente tem o Novo Horizontino com 12 pontos, na sequência o São Bernardo também com 12 pontos e na última posição o Botafogo com 8. Tá todo mundo brigando bem aí para tentar se classificar para o mata-mata desse Campeonato Paulista de 2024, então a partida promete demais. Daqui a pouquinho eu vou voltar, vou bater um papo aqui com a galera que está no Morumbis, querendo trocar uma ideia no Gazeta Esportiva, vou trazer a escalação oficial do São Paulo daqui a pouquinho também, mas agora a gente sai daqui da parte interna do estádio do Morumbis e vai lá para fora, pro lado de fora aqui da Casa São Paulina com a minha amiga Marina Buffon. Onde está você, Marina? A bola tá contigo agora, beijo grande.
Fala, Zé, boa noite pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente também nessa quarta-feira de clássico aqui em frente ao Morumbis, ó. Não tô sem guarda-chuva porque o guarda-chuva voou aqui, tá entendendo? Mas eu vou pedir pro Melchior mostrar pra vocês um pouquinho como é que tá o clima aqui. Tá chovendo, não tá frio, mas tá ventando bastantinho por aqui. O pessoal tava aguardando até agora. Aí, ó, a animação é essa. O pessoal tava aguardando a chegada dos ônibus aqui. Chegaram os 2 ônibus, tanto do São Paulo quanto do Santos, sem nenhuma intercorrência. Claro que teve provocação aí dos São Paulinos para a Série B do Santos, que o Santos vai jogar aí em 2024. Mas por enquanto aqui é isso, a gente vê o público chegando por aqui, muita gente já entrou por conta da chuva mesmo, mas muita gente aqui do lado de fora dando aquela, esquentadinha antes do jogo, porque ele vai acontecer apenas às 7h30 e daqui a pouquinho eu trago mais informações do Peixão para vocês. Bom, é isso daí. Bom. E teremos grande público lá, porque até ontem o Zé Paz havia me dito quase 40 mil ingressos vendidos. Nossa. Para o jogo no Morumbis. Capacidade de quantos mil? O Morumbis com capacidade para 66 mil pessoas. Mas é um bom público, sentadinhas. Né? Mas deveremos ter umas 40 mil lá. E eu insisto naquilo que eu disse, foi aqui no Carnaval ou foi na semana passada, quando trocaram lá a fachada? Ok, vendeu Pompeu de Toledo, o naming rights, botaram lá Morumbis gigante, mas não deveriam ter tirado o letreiro Estádio Cícero Pompeu de Toledo. Era para compor com as duas marcas, né? A marca histórica de quem sonhou e idealizou o estádio com a marca de quem está colocando dinheiro no clube agora, na minha modesta opinião. Uma coisa não anula a outra, né? Sim. Olha, logo mais voltamos a falar do Sansão, agora o assunto é o Corinthians, que além de jogar bola, vai ter que correr muito até sexta-feira. Por quê, hein? Conta pra gente, Salazar, explica essa história. Boa noite. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Corinthians vai ter que correr contra o tempo, porque sexta-feira é a data limite para você inscrever jogadores para a disputa ainda da primeira fase do Paulistão. Se não acontecer até sexta-feira, qualquer reforço que for contratado vai jogar só a partir das quartas de final. Isso se lá o Corinthians chegar, né? A gente sabe que o Corinthians ainda não está na zona de classificação do próprio grupo para a próxima fase, enfim, vamos ter que aguardar, mas o Corinthians corre contra o tempo para inscrever 3 jogadores. Mateuzinho, lateral direito, Igor Coronado, meia armador, e o Pedro Henrique, atacante. Vamos falar dos 3 aqui rapidamente. Pedro Henrique, atacante de beirada do Internacional, viveu um grande 2022, mas um 2023 muito abaixo. Ele tem 33 anos e o Corinthians vai adquirir esse jogador pela bagatela aí de 1,2 milhão de dólares, cerca de 6 milhões de reais. O Corinthians vai pagar ao Internacional para trazer o Pedro Henrique. Aqui o contrato dele vai ter 2 anos de duração. Além do Pedro Henrique, o Igor Coronado está acertado com o Corinthians. A informação que a gente vem trazendo aqui nos últimos dias, ele está acertado com o Corinthians. Estão definindo apenas os últimos detalhes, mas hoje o Corinthians, em nota, até confirmou essa contratação. E aí, o que chama a atenção é que o jogador tem 33 anos, é um jogador que fez uma carreira vitoriosa, foi muito bem lá no futebol árabe, mas passou os últimos anos na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. Antes disso, jogou na Itália, mas jogou em segunda divisão, também jogou na segunda divisão da Inglaterra, enfim, fez toda a carreira lá fora e vem para o Brasil para jogar aqui pela primeira vez. Ele que tem dupla cidadania, nasceu em Londrina, mas tem também a cidadania italiana. 33 anos e como o Igor Coronado conseguiu a rescisão contratual dele lá, o Corinthians não vai ter que pagar nada para ninguém, vai acertar tudo com o jogador. E aí dividindo salário, todo o custo da operação, luvas e tudo mais, vai dar 2 milhões de reais por mês. É isso que o Igor Coronado vai receber no Corinthians, informação confirmada pelo diretor financeiro do clube, o Rosala Santoro, que deu uma entrevista aos nossos amigos lá da Band, e ele confirmou que a operação toda vai custar ao Corinthians 2 milhões de reais por mês por esse jogador de 33 anos que o Corinthians está apostando que vem para arrumar a casa ali no meio de campo. Além deles, o Mateuzinho, né? O Corinthians vai pagar para o Flamengo cerca de 4 milhões de euros e acertou com o Mateuzinho aí para vir para cá e fechar um contrato de 4 temporadas. Enfim, vamos ter que aguardar. O Corinthians corre contra o tempo
para formalizar essas 3 contratações até sexta-feira e assim poder contar com todos esses jogadores. Você deve estar pensando, poxa, mas e a folha salarial, como é que vai ficar? Bom, segundo o diretor financeiro do Corinthians, o Rosala Santoro, nesta mesma entrevista, ele admitiu que aquela ideia, a proposta de campanha do Augusto Melo de reduzir a folha salarial do Corinthians, essa proposta não vai ser colocada em prática. Houve uma conversa da diretoria e um novo planejamento nesse sentido. A folha salarial do Corinthians, que era de 20 milhões de reais por mês, ela deve se manter em 20 milhões de reais por mês. O Corinthians entende que não vai mais entrar nessa linha de reduzir a folha. Vai usar o dinheiro que está conseguindo com novos patrocinadores e tudo mais para manter a folha, para assim tentar manter um elenco forte e brigar por títulos e assim conseguir premiação e reaver esse dinheiro de uma outra maneira. Enfim, esse é o planejamento da diretoria do Corinthians com esse bolo de reforços para contratação. Ah, tem uma última informação. O Corinthians ainda quer um zagueiro. Informação, o Corinthians ainda quer um zagueiro, mas este zagueiro muito provavelmente virá só na segunda janela lá para o meio do ano. A gente ainda vai ter que aguardar. Tá certo, Michele? Eu vou passar a bola para vocês debaterem esses assuntos que tem mais a ver com os bastidores do Corinthians e daqui a pouquinho eu volto para a gente falar do jogo de logo mais que vai acontecer lá em Ribeirão Preto, tá bom? Obrigada, Thiago Salazar. E eu pergunto justamente para o Paulo Sérgio, que é muito bem informado, né, com todas as questões do Corinthians. Primeiro, falta um zagueiro, só um zagueiro, na sua opinião? Precisa contratar o que ali o Corinthians? Dá tempo? E se não conseguir contratar, vai ter que se virar com o que tem, é isso? Não, se virar com o que tem, já está Já tá sendo, né? Agora, Igor Coronado, eu não sei, queria até perguntar para o Salazar quanto tempo de contrato, né? Quanto tempo de contrato aí desse jogo? Acho que ele falou 2 anos, pode confirmar. 2 anos? É isso? É 2 anos, Salazar? E aí começa a ver se vale a pena você pagar 2 milhões para um jogador de 33 anos. É, isso aí. Então tem que tomar muito cuidado até com isso, tempo de contrato, porque um jogador de 33 anos... Acho que ele tem 31. 33 tem o Pedro Henrique. Pedro Henrique tem 33. O Salazar deve ter se confundindo. Então, o Pedro Henrique é um jogador que vai chegar, não custa tanto pro Corinthians. No mercado hoje, você vai falar em 6 milhões, não é tanto também. De reais, né? 6 milhões de reais não é tanto. Mateuzinho é um jogador que vem, nós vemos que o treinador... Vem mesmo, Paulo, você acha? Eu acho que é a vontade do jogador. É a vontade do jogador que está no Corinthians. E o Antônio Oliveira está fazendo uma formação de um 3-5-2, onde o Mateuzinho pode jogar de ala ali, numa possível ausência do Fagner. E nós vemos esse Corinthians aí já com uma outra cara, um padrão de jogo, uma formação, você entra com 3 zagueiros, você pode puxar o Ranieri ali, faz 4 zagueiros, fecha mais o meio campo, joga com 2 atacantes, aí o Pedro Raul se machucou, né? Mas, sem dúvida nenhuma, nós vemos esse Corinthians, lógico que precisando de reforços, sim. Bom, uma parte do noticiário dado pelo Salazar, a promessa de campanha, um pedaço dessa promessa não vai se configurar, né? Que é a redução da folha salarial. Até aí, nenhuma novidade, promessa de político, vale para a política, vale para o futebol. Normalmente é usada para eleição. Outra coisa, 2 milhões pelo Coronado, 2 milhões por mês, é a operação toda, mas vai custar na prática 2 milhões por mês. 2 milhões por mês, gente? É por isso que eu falei do tempo de contrato, Silvestre, porque se tem mês 2 milhões por mês num salário de 1 ano, aí você vai dizer que comprou esse jogador aí por 10 milhões, esse jogador aí vem por 900 mil por mês. Beleza. Mas é o salário agora, o quê? É o salário do Gabigol, do Dudu, de jogadores mas aí quanto custaria para você trazer um jogador como o Gabigol? Não dá para comparar. Não, mas o jogador, o Corinthians não teve que pagar pro clube lá. Mas é isso que eu tô falando. Salário, você tem que fatiar ali, Silvério. Vamos então, chamar o não é que é Salazar tão caro. Mas só para não dizer que eu sou anti, eu acho que são 3 bons reforços. Eu só não tô gostando dessa conta aí. Bom, fala, Salazar, explica pra gente aí, então, a questão da idade aí, se tem 33 ou 31 anos, e os valores aí que eles estão questionando aqui. Vamos lá, só pra gente deixar claro aqui, eu não sei se eu acabei me confundindo. O Pedro Henrique, atacante do Inter, tem 33 anos. O Coronado tem 31 anos. O contrato dos dois
deve ser o contrato do Pedro Henrique de 2 anos e o contrato do Coronado até o fim de 2025, ou seja, também 2 temporadas, porque conta 2024 inteiro, 2025 inteiro, contrato dos dois de 2 temporadas. O Paulo Sérgio matou uma charada aí. Realmente, se você pensar em 2 milhões por mês para o Coronado, parece uma coisa completamente absurda. Mas vou dar um exemplo básico. Mateuzinho talvez saia mais caro do que o Coronado, porque o Mateuzinho, o Corinthians vai ter que pagar 4 milhões de euros para adquirir o Mateuzinho e vai acertar um salário com ele ali. Que acerte um salário, vai baixo para os padrões hoje em dia ali de 400, 500 mil reais. Se você somar todo esse salário mais os 4 milhões de euros, ele vai sair mais caro do que o Coronado, que vai ganhar 2 milhões de reais por mês. Deu para captar? É que no caso do Coronado, a operação toda foi parcelada em 2 anos, diferentemente de outras situações, que você acerta o salário mais baixo, mas você tem que pagar para algum clube algum valor. Como vai ser agora no caso do Pedro Henrique, vai ter que pagar cerca de 6 milhões de reais para o Inter, no caso do Mateuzinho, cerca de 4 milhões de euros para o Flamengo, enfim, o caso do Coronado é um pouco diferente, por isso que o valor mensal dele sobe tanto. Eu sou super não é só para explicar, é o que vai se nós estamos falando jogador. em 2 anos, vamos dizer que são 24 milhões. Só o Mateuzinho, a compra do Mateuzinho custa 20 milhões. Então eu multiplico minha crítica por 2. Então não, Silva, você está fazendo um cálculo errado. Você não pode fazer cálculo errado. Nós estamos falando de um jogador de 31 anos que está vindo da Europa, não está caro. Não está caro. Diante do mercado, os valores que estão girando no mercado, não está caro. É lógico que você precisa fazer o tempo de contrato desse jogador. Se põe aí 3, 4 anos, já se torna caro. Mas hoje não se torna caro, não é caro. Se jogar bem, resolver, fizer gol, ele, Mateuzinho, não sei o quê, beleza, valeu. Como toda contratação, vale o risco. Eu tô achando muito caro pros 2. Eu acho também, tudo muito caro. Eu não sei quanto que eram os outros times, mas eu acho caro. Não, o futebol tá muito caro, né, Michel? Isso jogadorzinho hoje, qualquer mais ou menos aí é muito dinheiro. Mas eu tô fazendo as contas pelo ponto de vista do Corinthians, do momento, da dívida, e do nível dos jogadores. Não são craques consagrados, Lembra o Luan, pô. o que aconteceu com o Luan no Corinthians? Que o Luan tinha sido aquele grande jogador no Grêmio, depois chegou no Corinthians e ficou lá recebendo, sem jogar. Eu não gosto desses super salários. Os valores do Luan são completamente diferentes. Era menor, cara. Não, mas era tipo 700, uma coisa era assim, menos de 1 700 milhão. Mas é o que eu jogava. tô falando. Esse valor do Coronado não é um valor absurdo como vocês estão pensando. Se você traz o medalhão, os valores vão ser exorbitantes. E aí sim nós podemos falar dessa conta que hoje não fecha com as condições do Corinthians. 2 milhões é o Coronado por mês. Por mês. Eu não é acho salário caro. no bolso Ele do vem cara. livre. É quanto ele vai custar pro Ele Corinthians. vem livre, presta atenção. Por isso mesmo, Paulo. então. Ele vem livre, não tinha que pagar outro clube. Era para ser uma contratação mais barata pro Corinthians. O Mateuzinho você tem que pagar o Flamengo. Ok. Olha, eu não sei, cara. vamos ver não é como é que vai assim ser que funciona o essa mercado. folha aí de pagamentos. 94 anos de história, 6 Copas Libertadores, 5 títulos mundiais e uma lista com alguns dos maiores craques do futebol brasileiro que vestiram essas 2 camisas. Esse é o clássico Sansão, que hoje ganha mais um capítulo a partir das 7h30 da noite pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O Sansão dessa quarta-feira acontece justamente num momento divino das 2 equipes. Apesar do ano difícil com a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro pela frente, o Santos iniciou a temporada muito bem. O time é o líder geral do Paulistão com 16 pontos ganhos. São 5 vitórias, 1 empate e só 1 derrota no campeonato. O que eu espero do Clássico é o nosso segundo tempo que foi contra o Palmeiras, o nosso jogo de 60, 70 minutos que a gente fez bem contra o Corinthians, esse time que a gente tem que armar e preparar e esperar uma resposta bem positiva. Já o São Paulo é o 3º colocado do estadual, mas o que tá deixando todo São Paulino feliz mesmo nesse início de 2024 é o título da Supercopa do Brasil, sem falar, é lógico, na quebra do tabu diante do Corinthians na Neoquímica Arena.
Agora é um clássico, um jogo difícil contra o Santos, uma equipe que vem bem na competição. E a nossa preparação é da mesma maneira, dia a dia, trabalho, intensidade, foco, disciplina, respeito, competitividade, tudo que nós temos dentro desse grupo de São Paulo. O Peixe reformulou a equipe praticamente inteira para essa temporada. Já o Tricolor foi pontualmente ao mercado, com destaque para a contratação do volante Luiz Gustavo, que jogou a Copa de 2014 pelo Brasil. Sempre gostei muito de potencializar os meus companheiros, né? Então, sem dúvida, esse vai ser um dos meus principais pontos aqui, tentar ajudá-los da melhor forma possível para que eles possam render ainda mais. Vai rolar a bola para um dos clássicos mais sagrados do Brasil. E a gente tá aqui torcendo, rezando para que seja mais um grande jogo. Bela edição. E aí, Paulo e Silvestre? Eu me traz à memória os tempos que jogava no Morumbi. Pô, né? eu tava vendo aqui Clássico, um vídeo agora há pouco, né, velho? Pô, quando me traz à memória jogos importantes, sempre clássico, Corinthians, Santos, Corinthians, Palmeiras, Corinthians, São Paulo no Morumbi. Infelizmente, em 91, perdemos aquela final onde nosso time estava bem, mas o Raí estava bem, estava arrebentando. Deu né? 3 no jogo de... Mas também agora 90, fizemos aquela final de 90, primeiro é título Campeonato Brasileiro, calma aí. Primeiro título brasileiro para o Corinthians. Então, eu creio que vai ser um belo clássico. Vai ser um clássico brilhante, até porque ontem eu estava vendo o Rafinha numa entrevista falar a importância que é um jogo desse. Sou a favor do Campeonato Paulista, gosto da rivalidade aqui do nosso território. São esses jogos que marcam a história, Sim. As finais, os cruzamentos, de vez em quando um time menor se infiltra ali, né? Como o RB Bragantino, como o Bragantino mesmo lá atrás, Sim. em 90, campeão. Guarani, Ponte Preta, chegando também em decisões, aí já são times de uma massa bem forte no interior. Eu gosto muito do Campeonato Paulista, só acho que ele toma muito calendário da temporada, deveria ser mais enxuto. Bom, então a gente vai mais uma vez para o estádio Morumbi com José Paes e as informações do lado tricolor do Sansão. O que o técnico Thiago Carpini está preparando para manter a invencibilidade em clássicos no comando do São Paulo, Zé? Ah, com certeza o Carpini vai vir com o que tem de melhor para esse jogo que acontece daqui a pouquinho aqui no Morumbi. Eu sigo no meio da torcida aqui com o Dus. Inclusive, Osmar Menezes vai mostrar para vocês. Ó, o Silvestre falava aí. Tá enchendo aqui, viu, Michele? Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para a partida de hoje. Então, teremos uma casa bem cheia nesta quarta-feira à noite aqui no Morumbi. Vamos trocar ideia com a rapaziada aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Ó, ó, repórter Raiz aqui, Michele. Olha só. Subindo aqui para trocar ideia com a rapaziada. Vem aqui, como é que é teu nome? Ricardo. Ricardo, hoje muitos desfalques aí nesse time do São Paulo. Não tem o Wellington Rato, Lucas, Igor Vinícius, Rafinha. Como é que você está projetando esse time? Dá para ganhar do Santos? Ah, com certeza. Em casa, ganhar a obrigação. 2-0 hoje. Então tá bom. Como é que é teu nome, meu querido? Roberto. E aí, Roberto, placar para hoje? Rapaz, com todo respeito ao Santos, vai ser um jogo difícil, mas prevalece quem tá jogando em casa, né? Quanto, então? Eu acredito, se 1-0 for, já tá legal. Já tá ótimo. Então vamos aqui, ó, com o meu outro querido aqui. Como é que é teu nome? Meu nome é Rafael. E Rafael, tá curtindo o trabalho do Carpini? Pô, tá show de bola, tá show de bola. Já falou, Roberto? Tá gostando? Tô gostando. Tá muito bom. Ó, você também quer falar. Você tá atrapalhando aqui, rapaz. Quantos anos o senhor tem? Posso perguntar quantos anos o senhor tem? O senhor ficou... 25. É, mais ou menos, 26. Só de Morumbi, 26? É, Morumbi tem 54. Caramba, o senhor então já vem bastante tempo aqui. Tá gostando desse time novo do São Paulo? Tô gostando, achando bom. Então tá bom. Então é isso, Michele. Tá todo mundo muito confiante. Como é que é? Vai ser campeão. Do Paulistão ou de tudo? Não, por enquanto no Paulistão tá bom. 2-0 hoje tá bom. 2-0 tá bom. Então tá bom aí, Michele, devolvo pra vocês, sigo aqui no meio da rapaziada, daqui a pouco escalação oficial do técnico Thiago Carpini, e repito, não tem o Wellington Rato, não tem Lucas, não tem Igor Vinícius, não tem o Rafinha também, um time bastante modificado, mas virá com o que tem de melhor, com certeza absoluta, pra esse super clássico, tá bom, Mi? Devolvo pra você e daqui a pouco eu retorno. Beleza, José Paes, e aí? Bom, São Paulo vai com desfalques. Não, mas se nós Santos falarmos também. um trabalho do Carpini,
e mais uma vez, parabenizando a entrevista do Rafinha aí. E quando o Rafinha falou, vai vir um treinador novo de 39, cara, ficou aquela expectativa, né? O que vai ser, como é que vai ser? E é muito importante dizer que o Carpini, ele não está mexendo muito naquilo que o Dorival deixou. E está conseguindo trazer o grupo para si, né? O Rames Rodrigues já foi para casa, poderia ser uma laranja não boa no meio do grupo, porque um jogador bicudo no meio do grupo ia atrapalhar, né? Então eu creio que todos os jogadores estão tendo oportunidade. Então hoje, mais uma vez, o Carpini vai poder ver outros jogadores. Rodando bem o elenco. Né? O Abel então também tá rodando bem. Tem que ser assim, tem que ser assim. E um time grande tem que ser assim, e os jogadores têm que corresponder. E uma pequena cornetadinha aqui, no último jogo, o São Paulo foi muito mal em Campinas contra a Ponte Preta. O Carpini disse, não gosto de dar desculpa, mas o gramado isso, o gramado aquilo, realmente o gramado não estava bom, mas não estava bom para a Ponte. Mas a Ponte está mais acostumada, é verdade, mas o outro time que se adapte também, né? Faz parte do processo do jogo, né? Vento, chuva, frio, calor, gramado, né? Iluminação. Então hoje não tem desculpa, Carpini. Hoje não tem desculpa. É no Morumbi, bonitão, aquele gramado verde, ralinho, veloz, casa cheia. O problema vai ser o adversário de São Paulo, que está fazendo um ótimo campeonato paulista. São Paulo precisa buscar a reabilitação hoje. Fábio Carille deu um jeito nessa equipe, hein? Eu falei Fábio Carille? Não, você falou do Carpini. Eu tô falando que o Carille deu um jeito no Santos, que é um adversário difícil para o São Paulo mesmo. Mas estou gostando do trabalho do Carpini, tá? Foi uma crítica aqui pontual a uma declaração do passada dele no jogo claro que você está gostando, né, Silver? Como que você poderia não estar gostando? Porque o trabalho está sendo bem feito, o time tá legal, já foi campeão, quebrou o tabu, né, Paulo Sérgio? Só faltava, né, Paulo? Não tinha te visto ainda desde então, velho. Você tava lá na Europa, né? Lado alvinegro agora com a Marina. Vamos ver o Santos chegando embalado para esse duelo, não é isso, Má? Oi, Mi, é isso mesmo. O Santos vem aí, é verdade, de um empate um pouco amargo com o Mirassol no final de semana, mas era uma escalação um pouco mais alternativa. Alguns jogadores ficaram de fora, mas hoje o técnico Fábio Carille, depois a gente vai trazer a escalação oficial, vai ter todo o time à disposição, exceto por 2 nomes. O Giuliano, que segue de fora, o Giuliano que é o artilheiro aí com 2 gols, mas também está ao lado do Guilherme e também do Otero aí com 2 gols no Campeonato Paulista. Ele segue de fora por conta de dores na panturrilha, uma lesão na panturrilha, e o Casares também segue de fora, não estará à disposição aí do técnico Fábio Carille. Por outro lado, ele vai ter 3 retornos importantes, do Joaquim, que deve ser titular, também do Felipe Jonathan, e lá na frente o Júlio Furque. A gente vai ver se o técnico Fábio Carille vai preferir o Furque ao William Bigode, que tem jogado os últimos jogos aí. Essa daí deve ser, então, os retornos, né? O Joaquim deve voltar para a zaga como titular, o Felipe Jonathan na lateral esquerda, e o restante do time deve seguir aí a base que o Carille está montando sem o Giuliano, que é um dos grandes mentores desse time aí do Santos. Agora a gente precisa lembrar que caso o Peixão vença hoje aqui, quebre uma invencibilidade grande do São Paulo aqui no Morumbi, que não perde desde setembro do ano passado, o Santos pode se classificar já para as quartas de final. Isso porque no grupo do Santos, que é o grupo A, o Santos tem 16 pontos. Inclusive, é o líder geral da competição. E no restante, Ituano, Português e Santo André tem 4, 3 e 3 pontos respectivamente. Ou seja, o Santos conquistando uma vitória que hoje já vai estar classificado para as quartas de final muito antecipadamente. Afinal, a gente só está aí na 8ª rodada, né? Falando ainda de outros jogadores, a gente tem que lembrar que o Diego Pituca e o Otero estão pendurados, então precisam prestar atenção nisso. E o Santos também presta atenção em um outro ponto, que é a arbitragem. Isso porque a Edna Alves Batista foi escalada para esse jogo de hoje e o Santos até divulgou uma nota contestando essa escolha da Federação Paulista por conta daquele episódio que aconteceu justamente em um sanção lá na Vila Belmiro em 2022 pelo Campeonato Paulista, quando o Santos havia solicitado 2 pênaltis não dados. A federação até chegou a reconhecer realmente
que a Edna havia errado, fez ela passar por uma reciclagem e tudo mais. Depois eu volto com vocês para trazer a escalação oficial, que já saiu, inclusive, mas eu vou mostrar mais um pouquinho aqui do Morumbis, do lado de fora. Parou de chover, a gente está pertinho do portão 2, que é o portão, inclusive, onde a imprensa, um pouquinho atrás ali, consegue entrar, fazer o seu credenciamento e tudo mais. Aqui atrás a gente consegue ver o pessoal comprando camisa, comendo um milhozinho, pegando uma bebidinha. Lembrando que o jogo é às 7h30 da noite. Chuva parou por aqui, mas ó, se você tá vindo pro Morumbis, te aconselho a trazer uma capinha de chuva, porque o tempo tá bem estável, tá? Perfeito, muito bom. E agora? Você sabe, eu gostaria só de falar algo aqui. A Edna, ela é uma brilhante árbitro, mas ela de vez em quando tem que ser muito mais maleável. E ainda mais apitando um clássico, Silvio, tem que ter muito equilíbrio, tem que ter momentos, conversa com o jogador. Sei que jogador também, tem alguns jogadores que são chatos, né? Que é difícil com a arbitragem. Luciano, por exemplo. Mas de vez em quando tem que ser maleável e tal. E num jogo como esse não pode errar. Agora, o Cali está fazendo um belíssimo trabalho também nessa equipe do Santos. Ninguém esperava que o Santos iria estar em primeiro lugar, né, na competição. Então, pode vir muito mais coisa desse Santos aí. Agora, eu estou esperando um pouquinho mais do William Bigode. O William é um jogador que pode render mais. Faz tempo que eu não lembro, que eu não vejo e não lembro quando foi a última vez que tivemos os 4 grandes nas semifinais do Campeonato Paulista. Verdade. Sempre intrusos, né? Que merecem muitas vezes, nem sempre, alguns intrusos merecem, a grandeza do Campeonato Paulista. Outros por conta também do regulamento do Paulistão, que o time chega na última rodada da fase de grupos muitas vezes para ou cair ou conseguir uma vaga, né? Mas enfim, eu tô achando que esse ano vamos ter clássico nas semifinais, nas duas pontas da tabela. Acho que o Santos, se não classificar hoje, classifica daqui a uma rodada ou duas. Sim. O São Paulo também vai se classificar, tem um jogo Palmeiras a menos, inclusive. Também. O Palmeiras nem se fale. E o Corinthians, apesar de ainda estar ali na parte de baixo, para mim o Corinthians reage, sobe. Que é isso, hein? Ganha. Que análise perfeita. E vai chegar... vai chegar na semifinal. Se será campeão é outra conversa. Mas eu acredito nos 4 grandes no mata-mata de semifinal. Que apavora os rivais. Ó, deixa eu dar um recadinho, só para avisar. Primeiro recadinho pro chileno que tá aqui no meu ouvido. Eu não te escuto mais, tá bom, chileno? Estou aqui sem te escutar, mas tudo bem. E o Palmeiras? Eu quero aproveitar que o Silvestre tá aqui na bancada e eu vou lá do ladinho dele. O chileno tá aí? Cadê o chileno? O chileno não sei onde ele está. Eu queria muito, Silvestre, que você falasse do Palmeiras, o que está movimentando o noticiário palmeirense nessa véspera para o duelo contra o São Bernardo. Contra o São Bernardo, no 1º de maio, amanhã, estaremos lá ao vivo, inclusive no pré-jogo. Mas para o jogo de domingo contra o Corinthians, que é o que mexe mais com a emoção do torcedor, já quase 20 mil ingressos vendidos para o derby que vai ser na Arena Barueri. Para o jogo de amanhã, fica a dúvida, né? É um campo neutro a Arena Barueri? Não. Ou é mais pro Palmeiras? Não. É mais Palmeiras, né? Só vai ter torcida do Palmeiras, inclusive. Mas assim, neutro, cara. Não é o Allianz Parque, né? Não, lógico que não, né? Não é o Allianz Mas Parque. também não é campo neutro. Não é nem a casa do Palmeiras, nem campo neutro. Vão ter lá 25 mil torcedores do Palmeiras, provavelmente. Já venderam 17, 18 mil até ontem, até hoje de manhã. Acredito que vai passar de 20 mil. A dúvida é, Endrick volta para ser titular ou para ficar no banco? Ou não vai ser relacionado? Ele antecipou a volta em um dia por conta própria, já para treinar, faz os testes, conversa com o Abel. Só que aí você não pode tirar o Flaco Lopes, que está jogando muito bem. Talvez os dois lá, talvez o Endrick espere um pouquinho. Tem o Rony pedindo passagem também para voltar ao time titular. O Abel poupou contra o Santo André, naquele empate lá, no apagar das luzes, no estádio Bruno José Daniel. Então fica a dúvida em relação à escalação. E eu estou esperando que o Palmeiras prepare o time, claro que levando em consideração a pontuação desses jogos de meio de semana, mas para chegar com a equipe forte para encarar o Corinthians no domingo às 18 horas. E eu tenho informações aqui, você me perguntou outro dia, Michele, da dívida do Palmeiras. Vocês só falam da dívida do Corinthians, 1 bilhão e 700. Só fala da dívida do São Paulo, 800. Já ouviu falar que está beirando 1 bilhão. Eu vou falar uma coisa, eu vou explicar por causa da nossa... Pode chegar aqui, nossa audiência é rotativa. O que eu disse aqui é o seguinte, o Corinthians é assim,
assim, vai contratar o Mateuzinho. Mas a dívida do Corinthians é não sei quantos milhões. Vai contratar o outro lá. Vai pagar 2 milhões. Mas a dívida do Corinthians... Aí eu não ouço falar. O São Paulo tem uma dívida absurda também. Todo mundo. O Santos, é metade então, da do Corinthians, a do São Paulo, mas é absurdo. Mas não deixa de ter. Eu perguntei pro Silvestre, e o Palmeiras tem dívida? Você tinha falado, não tem dívida. E agora o Silvestre apurou. Então vamos saber, por favor. Tomando calote, né? Na verdade, o Palmeiras, para mim, se você considerar isso uma dívida, para mim isso é um mini fluxo de caixa negativo. Qual que é? 27 milhões de reais que o Palmeiras deve para a Crefisa. Porque lá atrás a Crefisa emprestou dinheiro, essa dívida chegou a 170 milhões. Olha. Foi caindo porque a Crefisa está no contrato de patrocínio que bonifica o time quando conquista títulos. Eles foram descontando ano a ano, campeonato a campeonato. Essa dívida estava em 37 milhões até o Palmeiras ser campeão brasileiro, botou mais 10 milhões de bônus no bolso, abateu de 37 para 27. É a dívida do Palmeiras, 27 milhões de reais do clube para com a patrocinadora. Perfeito. Então é isso que é importante também deixar claro, porque ninguém falava disso. Né? Ninguém fala, só fala das de bilhões do Corinthians. E aí tem mais, tem a W Torre, que no eu entendimento ia falar do isso, eu ia falar isso, eu queria ver se você ia falar isso aí, os calotes aí. A W Torre, no entendimento do Palmeiras, deve 160 milhões hoje corrigidos dos repasses do Allianz Parque, cadeiras, camarotes, shows, parte da bilheteria. Mas desde quando? Isso aí vem desde 2015. 2015? 2015. E quando começou a W Torre entrou no Palmeiras? Desde 2015. Desde 2015? Não, a W Torre construiu o estádio, pô. Tá, então de 2015 até hoje não pagaram nada? É uma mediação que está na justiça. Existe uma contestação da W Torre, tem o ponto de vista da W Torre. Não na justiça, porque na verdade é uma mediação. É um tribunal de arbitragem. É um braço da justiça, então, é uma mediação. E por que não resolve? Porque eles não entraram em acordo. E o Palmeiras pode ir para cima da W Torre na justiça comum. E o Palmeiras está incomodado porque está jogando fora do Allianz Parque e está tendo prejuízo. Mesmo por contrato com a W Torre, bancando o custo do jogo na Arena Barueri, que hoje é gerida pela Leila, mas isso não importa, o Palmeiras se sente prejudicado porque o jogo no Allianz Parque ia dar quase 3 milhões e meio lá de arrecadação, fora cachorro quente, não sei o que, o escambau, amendoim, não sei o que, gourmet, que hoje na Arena é tudo gourmet, né? Aquela amizade de W Torre e Palmeiras não tá tendo mais, então? Não, mas não teve essa amizade. Mas nunca teve? A relação sempre foi estridente. Lá no Allianz Parque. Por causa do gramado. Que é a Soccer Que é a responsabilidade da Real Arenas, né? Que é quem gera a W. Então, e tem que fazer a manutenção e não fez. Tem que trocar, tem que chegar lá o negócio, o pozinho que vai no gramado. Tudo, certo? O Palmeiras, a federação, também barrou o gramado. O que acontece? O Palmeiras vai jogar em Barueri e vai ter prejuízo de bilheteria, principalmente. Aí agora eu vou te deixar outra lição de casa. Como que... Vai começar a faculdade, aí no Mintop de lição, já cara. Já tá a lição feita. Ó, essa questão, Casper até Libero. quando o Palmeiras vai ficar jogando fora de casa? Há uma previsão desse gramado ser instalado? O Palmeiras já pediu, obviamente, né? O jogo já tá marcado para Barueri, pro jogo contra o Corinthians. E do dia 24... contra o Mirassol também em Barueri. Já pediu com antecipação, porque o regulamento pede para você avisar com antecedência se vai mudar o local do estádio. Então o Palmeiras já pediu, vai jogar dia 24, porque a previsão era de entrega do gramado dia 20 agora. Mas não vai ser entregue no dia 20. O produto lá, o pod, não sei o que, a borrachinha, que agora vai ser casca de coco. Tem que tirar tudo, tem que tirar tudo, tem que limpar tudo. Não chegou ainda, material importado. Tem que fazer o piso. Então, assim, o que a gente espera é que esse gramado esteja colocado lá até as finais. Um mês. Né? É possível. É no dia... É possível. É março, última sexta de março é 29 de março, 31 de março é o primeiro jogo, 31 de março é um domingo, e dia 7 de abril, acho que é o outro domingo, são as finais do Paulistão. Então, até essas datas, a gente espera... crendo que o Palmeiras chegue à final do Paulistão, que o gramado esteja instalado. Mas e a W Torre não tem um show nesse período? Tem quartas de... Não tá tendo show também. Tem quartas de como final, vai fazer? Tem a semifinal, tem a jogo de quartas de final, jogo de semifinal. Esse estádio pronto aí lá pro brasileiro. Deixa eu ficar aqui que não dá pra me pegar ali. O Corinthians também entra em campo hoje, logo mais às 9h35,
9h35. Por que 35? Não sei. Da noite, o Timão encara o Botafogo de Ribeirão Preto lá no estádio Santa Cruz. É mais um confronto direto pela luta para fugir da zona de rebaixamento. Então, volte aqui, Salazar, por favor. Qual é o time que o Antônio Oliveira deve colocar em campo para conseguir a segunda vitória dele no comando do Timão? Vamos lá, Michele, vamos esboçar aqui o Corinthians que vai pegar o Botafogo logo mais lá em Ribeirão Preto. Lembrando, o Romero está de volta, o trio olímpico também, né? O Biro, o Giovani, o Donelli. E o Corinthians dessa vez não vai poder contar com o Fagner e o Raul Gustavo, que estão suspensos, além do Pedro Raul, que está machucado. Dessa maneira, dito isso, dá uma olhada aí no campinho como é que o Corinthians deve entrar em campo. Segunda partida do Antônio Oliveira à frente do Timão. E ele deve escalar o Corinthians com Cássio no gol, Léo Maná, Félix Torres e Gustavo Henrique. Provavelmente vai fazer a estreia dele hoje. Na esquerda, o Caetano parece que vai ganhar a vaga do Hugo mesmo. Meio campo com Ranielli, Maicon, Rodrigo Garro e o Wesley. Lá na frente, Romero e Yuri Alberto. Yuri Alberto voltando a ser a referência do Corinthians. Lembrando, o Corinthians tem 6 pontos nesse campeonato, ele ainda não está livre do rebaixamento, ainda não está em zona de classificação. O Corinthians está 3 pontos acima da zona do rebaixamento. E quem está logo acima do Corinthians na tabela? O próprio Botafogo. Tem 8 pontos, 2 a mais que o Corinthians. Ou seja, é um confronto direto. O Botafogo também está muito mal, não vence há 3 partidas. É o lanterna do seu grupo, ou seja, Corinthians e Botafogo não estão bem, se enfrentam, confronto direto. O Timão pode ultrapassar o Botafogo e deixar a zona do rebaixamento para trás. Aí eu vou passar a bola para vocês comentarem essa escalação, mas depois eu vou trocar uma ideia com o Silvestre aqui, viu? Porque a dívida do Palmeiras, que eu saiba, é muito maior que isso. Está lá na casa dos 500 milhões. E eu quero lembrar que o Corinthians, apesar de ter a maior dívida, é quem mais arrecada também. Mesmo o Palmeiras multicampeão, não consegue ter a receita de 1 bilhão que o Corinthians conseguiu fechar 2023. E isso tem que entrar na conta. Mas é assunto para depois. Bora para a escalação do Corinthians agora. Beleza, bom, mas agora você vai voltar para falar dessa dívida de 500 milhões. Eu desconheço essa dívida. Eu sei que existem algumas dívidas do tipo Samsung, que era o patrocinador de camisa do Palmeiras lá na gestão do Beluso ainda, quando trocou para a Fiat, antes de chegar a Crefisa. O Palmeiras tem uma dívida, uma briga na justiça, que está em 50 milhões. Né? Mas está na justiça, isso aí está sendo contestado. Isso não é dívida, isso pode virar uma dívida, né? Agora, se o Corinthians arrecadar mais que o Palmeiras, eu não estava falando de arrecadação aqui. Mas dívida, eu estava falando da dívida. A dívida, segundo o COF, Conselho de Orientação... Peraí, calma. Senta vocês dois lá depois e conversa. O Salazar quer ser setorista do Palmeiras também? Fique à vontade, Salazar. Você pode ser setorista do derby. Você tá nervoso por quê? Calma, ele fez uma perguntinha, falou que vai conversar com você depois lá. Você já quer discutir agora. Calma, é o padre aqui querendo acalmar a situação. Eu reajo à minha moda, Paulo Sérgio. Eu não sou tão calmo que nem você. Calma. Pra chegar na eu preciso evoluir muito na minha vida ainda. Mas você já quer discutir agora. Eu preciso evoluir muito. Ô, Salazar, pera um pouquinho então. Não joga a informação assim no ventilador e sai correndo. Não, então explica. De repente eu estou com uma informação errada. Sou humilde e posso reconhecer. R$500 milhão é a dívida do Palmeiras? Você pode explicar, Salazar? Ele falou que vai conversar com você depois. Calma, ela ia pedir aqui. É isso que eu ia pedir. Salazar, você, por favor, pode explicar pra gente essa informação que você tem dessa dívida de 500 milhões do Palmeiras? Eu confesso que eu tomei um susto quando eu escutei 27 milhões, porque é um valor muito baixo para qualquer clube brasileiro, qualquer. Não existe, eu acho que nenhum clube devendo apenas isso. O Silvestre está correto, que esse é o valor que o Palmeiras está devendo à Crefisa. Isso é um fato, o Palmeiras deve esse valor que o Silvestre relatou à Crefisa. Agora a dívida total consolidada que está lá no balanço, em janeiro, ela foi publicada em 558 milhões de reais. E o Palmeiras teve uma receita de 720 milhões, ou seja, a receita foi maior do que a dívida, o que é sempre muito importante. O Palmeiras está conseguindo equalizar isso daí. Mas é uma receita ainda bem abaixo da receita do Corinthians e uma dívida também muito abaixo da dívida do Corinthians, 1 bilhão a menos. Mas é uma dívida aí de 558 milhões. Não é uma dívida de 27 milhões. É só isso que eu queria deixar claro. Mas essa aqui é a dívida recorrente lá, é a dívida ativa do Palmeiras nesse momento. Economista, mas desculpa, se entra 700 e eu devo 500, eu não tenho dívida.
Não, mas que é dívida? que o que eu creio é o seguinte, esses 700 é o que ele arrecadou no ano, o Palmeiras arrecadou no ano. Você tem os seus custos operacionais, de salário, folha de pagamento. Essa dívida ainda está em haver, não é isso, Salazar? Não é que a dívida é de 200 milhões, 700 menos 500, porque não quitou a dívida toda, não é isso? Exatamente isso. A dívida ela está lá porque ela não foi paga. Essa é a dívida que está ativa no clube. Inclusive tem ali algumas coisas relacionadas a curto prazo que precisa pagar. Eu vou dar um exemplo aqui que o Corinthians sempre relatou. Bom, você tem uma receita de 1 bilhão e você tinha ali uma dívida de 900 milhões. O Andrés até brincava, é só um presidente do Corinthians resolver não contratar ninguém, usar todo o dinheiro, ele zera a dívida. Mas nenhum clube faz isso. O Palmeiras usa essa receita para contratar jogador, para pagar isso, para pagar aquilo, e a dívida continua ali. Ele vai tentando equalizar. A receita é uma coisa, a receita é anual e a dívida não. A dívida é a dívida consolidada que vai passando e vai migrando, inclusive, para os próximos presidentes. A dívida hoje está nessa casa aí, 560 milhões de reais. Então, você vê, é isso que eu falo. Então, a gente tem que falar a dívida de todo mundo aí. Por quê? Porque os clubes eles vão gerenciando as equipes, mesmo tendo a dívida. Não gosto que fica falando só da dívida do Corinthians, porque o Palmeiras também tem. A informação que eu tenho é que o Palmeiras tem uma dívida, que é para com a Crefisa, e que hoje está em 27 milhões. Mas ele já te passou. É o balanço. Eu estou dando a informação que eu tenho. Se o Salazar tem uma informação diferente, está tudo certo. Bom, tá chegando a hora, às 7h30. Aí vamos perguntar para a assessoria, para o Fernão lá da assessoria do Palmeiras, a dele, porque a dele tá no balanço, um balanço que tem lá até dos bancos. Aí vocês ficaram nisso daí, dessa briga da dívida. Aí nem falamos do Corinthians e do time lá. Que time? Do time que vai jogar, o time que vai entrar. A escalação. Vamos embora aqui, ó. Chegando a hora, 7h30 da noite, tem São Paulo e Santos pela 8ª rodada do Paulistão. Chega mais no Morumbi, temos a escalação oficial do São Paulo para esse jogo? José Paz, está contigo? Tá sem retorno, José Paz. Mas tá bem, ó, tá posicionado, tá firme, atento, né, José Paz? Deixa eu ver se volta o retorno. Não voltou, mas tá lá, ó, sempre atento com a notícia, José Paz. Bem posicionado, é isso. Bom, fechando o nosso giro de reportagem, eu já posso chamar a Marina? Vamos tentar? Será que a Marina tem retorno? Será que ela ouve a gente? Onde que ela tá agora? Porque ela tava ali na rua, veio da movimentação do público. Tá escutando a gente, Má? Oi, Mi. Tô ouvindo vocês. O Zé deve estar lá apurando alguma coisa, por isso que ele não tá ouvindo, mas eu tô ouvindo vocês sim. Morumbis ali ao fundo, vou passar para vocês a escalação oficial do Santos, então bora lá. João Paulo no gol, Aderlan, Gil, Joaquim e Rainer. João Schmidt, Diego Pituca e Otero. Pedrinho, William e Guilherme. O Pedrinho é então de titular. E o João Schmidt, que foi formado na base do São Paulo, foi um grande jogador aí do Tricolor e inclusive vai enfrentar seu ex-clube pela primeira vez jogando com a camisa do Santos. Essa é a escalação do Peixão. Como a gente disse, Giuliano e Casares estão de fora por problemas médicos. É isso aí, tá, Mi? Valeu, Má. Um beijão pro Ângelo, meu querido Ângelo do Roca Bar, que tá apostando todas as fichas do São Paulo para esse jogo. Beijo também pro Jair, cinegrafista da Globo. Que tá sempre na nossa... E um beijo pro Calheri. Um beijo pro Calheri, que fez o Calheri fez um belo time hoje. O Santos tá bem, bom time. Os caras lá do Globo Esporte, o Jair também, lá na redação. Eu vou falar. Televisão ligada no Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Obrigado, Nave Mãe. Obrigada, um beijo pra vocês. E ó, último contato com o José Paz, chega mais no estádio do Morumbis, agora sim com o retorno. Escalação oficial do São Paulo, Zé. Agora eu tô escutando, bora lá com a escalação oficial do São Paulo Futebol Clube para esse jogo daqui a pouquinho com o Santos. Estou aqui no setor oeste do estádio do Morumbis, muita gente chegando por aqui, olha só, Michele. Esse setor aqui é bem legal porque muita gente que vai para os camarotes aqui do Morumbis entra por esta região do estádio, por este portão do estádio. Então é muito bacana o pessoal chegando para o jogo daqui a pouquinho às 7h30. Vem para mim aqui, Pedrinha. Vem para cá para eu dar a escalação oficial do São Paulo aqui para a galera que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Inclusive a gente vai ficar ali, ó,
cabine de número 7, né, Pedrinha? Já estamos com o nosso equipamento ali parcial na cabine de número 7. São Paulo, então, vai para campo com esta escalação. Coloque aí na tela pra gente Patrício Andres, o popular chileno. Rafael no gol, aí o Moreira na lateral direita, Arboleda e Diego Costa no miolo de zaga com o Wellington na lateral esquerda, um meio de campo um pouquinho modificado com o Pablo Maia, o Alisson voltando de suspensão, né? E também o Bobadilla e o Luciano, lá na frente Juan e Caleri. Este o São Paulo definido e escalado oficialmente pelo professor Thiago Carpini, viu, Michele? Devolvo para vocês em alto e bom som, será uma grande partida, eu vou mostrar tudo para vocês amanhã aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? Beijo grande. Valeu, Zé. Beijo grande pra você. Um beijo pra todo mundo. Ronaldo Giovanelli, um beijo pra você, queixada. Beijo. Ai, como eu sinto falta de jogadores como o Ronaldo. Tudo bem que o gol tá bem servido lá no Corinthians, mas aquele Corinthians da sua época, hein, Ronaldo? Oh, que época boa. Fala, Silver. Os dois times vêm com alguns desfalques, mas você olhando assim no campinho, a gente não teve o campinho hoje, né? Mas imaginando as escalações, conforme a Marina e o Zé disseram, eu vejo dois times, assim, no papel, bem equilibrados, Você acha que eles estão indo com cautela ou estão indo para jogar para cima? Um indo com cautela em relação ao outro pela formação? Eu acho que o Santos vai jogar um pouco mais recuado, porque é no Morumbi e tal, mas não acredito em cautela, não. O Santos está jogando para classificar hoje, para ganhar moral, para a sequência do campeonato, para preparar o emocional para a Série B, deixar a torcida mais confiante, principalmente o time confiante, fazendo um bom papel no Campeonato Paulista. E o Carpini está com a faca no dente, a chance da vida, né? O time está redondo, está legal, iniciou o ano já conquistando o título, quebrando o tabu em cima do Coringão lá em Itaquera, né, Paulo? Mas por que você está tão agressivo hoje? Agressivo? Eu não tô onde? entendendo. Isso é agressividade? Agressividade foi o que o Edmundo fez com você na final de 93. Aquele carrinho assassino que você pulou, que não chegou nem perto, mas que você pulou. Ainda bem que você pulou, então. Mas você sabe que nós estávamos comentando sobre essa questão do time do Carpini. É um treinador que está dando oportunidade para todos, como eu tenho falado. E essas oportunidades ele vai formar a sua equipe titular durante o ano. Então, esses jogadores que estão entrando agora tem que fazer um grande clássico, tem que jogar tudo. A equipe do Santos Otero, o William, você vê alguns jogadores pitucas, você vê esses jogadores que são importantes nessa equipe do Santos. O Carpini está fazendo um belo trabalho ali, até de conscientização desses jogadores, disputar o Paulista, para depois aí sim ter uma Série B muito importante pela frente. Muito bem, vamos para o resultado da nossa enquete? O que vai dar nesse clássico Sansão de hoje no Morumbis? A maioria respondeu que teremos vitória do São Paulo, 63% dos votos. Por hoje é só, pessoal. Obrigada, Paulo Sérgio. Valeu, Silvestre. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Daqui. Vou fazer um carinho em você.